travado entre policiais e bombeiros do movimento, por um lado, e forças sob comando do Estado, por outro. O que, evidentemente, seria uma tragédia de grandes proporções que afetaria o conjunto do nosso país. Portanto, acho que cumpri a minha obrigação e sinto, com toda a lealdade ao povo catarinense, com toda a tranquilidade, que continua sendo e continuará sendo minha obrigação ir a qualquer estado da federação onde um conflito dessa natureza esteja ocorrendo, porque isso faz parte das questões de segurança pública de todos os brasileiros, inclusive os catarinenses. Não tem como nos isentar dessas questões, porque as legislações militares, tanto o regulamento disciplinar como o Código Penal Militar, é o mesmo para todo o território nacional. A legislação que organiza a segurança pública no Brasil é a mesma em todos os estados da federação. Portanto, não estamos isentos dessas questões e portanto, me sinto nessa obrigação de fazer parte desse debate. Fui também porque fiquei chocado com imagens que vi nos meios de comunicação aqui e também muito chocado com frases, posições que eu vi de autoridades federais e de autoridades do estado da Bahia. Me apresentei naquele estado, ligando inclusive, em primeiro lugar, para o representante da UNALI, no estado da Bahia, pedindo a forma de como poderíamos contribuir, para buscar uma solução menos dramática para aquela situação. Poucos minutos depois compreendi, ao chegar perto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que não seria possível por aquele caminho. Inclusive porque alguns minutos antes de eu chegar, um grupo de deputados do Estado da Bahia havia sido mandado embora pelo Exército Brasileiro, que estava tomando conta da área. 7 deputados de oposição no Estado da Bahia, e são só 7, foram para entrar na Assembleia Legislativa, que é o seu local de trabalho, e foram mandados embora por uma força militar federal que estava com a tutela de todo aquele espaço. O Centro Administrativo do Estado da Bahia, composto pelos 3 poderes, várias secretarias do Estado, estão todos situados no mesmo espaço físico, na mesma praça. E todo esse espaço estava cercado por forças militares federais, do Exército Brasileiro principalmente, mas também da Força Nacional, que são militares de diversos estados da Federação, que atuam nacionalmente sob comando do Ministério da Justiça. E é evidente que isso não é uma crítica ao Exército Brasileiro, que estava lá cumprindo a sua missão constitucional. A crítica, e o Exército estava e cumpriu a sua missão, diga-se de passagem. A crítica é a decisão de recorrer à Lei de Segurança Nacional, ao dispositivo constitucional da garantia da lei e da ordem, para tratar de um movimento reivindicatório salarial de policiais e de bombeiros. A crítica é estabelecer um clima e uma situação de guerra, quando a situação poderia ser resolvida diferente. Naturalmente que nós não concordamos com ações de vandalismo. E as que houveram precisam ser apuradas, os responsáveis penalizados por isso. Até porque não acredito que a liderança do movimento que determinou aquele tipo de ação. Talvez outras pessoas, não sei de que orientação e com quais objetivos, praticaram a maior parte daqueles atos, também para tumultuar a situação ainda mais. Fomos para defender um movimento legítimo, sim, de policiais e bombeiros que recebem um péssimo salário para defender a sociedade. Não existe esse fantasma nacional de uma organização de alguns praças para construir greve aqui e acolá, ou no Brasil inteiro, greve de policiais militares. Isso foi um fantasma inventado por aqueles que não tiveram habilidade suficiente para honrar seus compromissos de campanha.
É uma tentativa de saída de um discurso oportunista e, por que não dizer, rasteiro, de querer transferir para a responsabilidade para as costas dos outros uma responsabilidade que deveria ser sua. Se alguém falou em fazer uma greve nacional dos policiais militares, ou policiais em geral, em pressão para a aprovação da PEC 300, fez um blefe, porque não existe esse debate, não existe esse clima. Existe na maioria dos estados, sim, a defesa da aprovação da PEC 300, que é um piso nacional para os servidores da segurança pública. Aliás, diversas autoridades, deputados federais de hoje e do passado, autoridades do governo federal de hoje, há 2 anos atrás, se comprometeram com a PEC 300 e, inclusive, levaram a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Deputado Silvio. Lá, há 6 meses da eleição, levaram a PEC 300 à votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, com a promessa de que, em seguida, seria votado em segundo turno e, no ano seguinte, teria a lei da Presidência da República para regulamentar a PEC 300 do piso salarial dos servidores. Passou a eleição, gaveta para a PEC 300. Então, e quero chamar a todos os catarinenses de lucidez. Pensando do ponto de vista da classe trabalhadora. Se acaso tivéssemos a possibilidade, o interesse, o objetivo de organizar um movimento nacional pela PEC 300, estaríamos errados? Estaríamos cometendo algum crime? Precisaria que alguém recorresse à Lei de Segurança Nacional para evitar que falássemos no telefone a respeito desse assunto? É ilegal e ilegítimo um policial militar defender que o Congresso Nacional aprove a PEC 300? Como já disse, que já rendeu voto para muitos e muitos e muitos e muita. É preciso se tomar cuidado e recorro aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Governo Federal. Como disse, aqui no estado de Santa Catarina sou oposição ao governo de Raimundo Colombo, mas não posso deixar de vir nessa tribuna e elogiar as atitudes acertadas e as medidas acertadas com relação à segurança pública. Anistia, carreira, salário. Parcial, mas acertado, na direção certa. E como homem de princípio, não posso deixar de repudiar a criação de precedentes perigosos para o futuro da democracia nesse país. O cabo Daciolo do Rio de Janeiro foi convidado por um juiz militar federal para ir à Bahia tentar ajudar a convencer o príncipe a se render dentro da Assembleia Legislativa da Bahia. Quando pousou de volta no Rio de Janeiro, estava preso, é militar e foi transferido para Bangu. Na nossa cartilha de militar, e vale para todas as forças, todos nós sabemos, qualquer militar que cometer qualquer crime comum ali na rua, é levado para a delegacia até que se registre o flagrante, e em seguida ele deve ser conduzido para um quartel. O cabo Daciolo falou sim que tinha a possibilidade de paralisação dos policiais e bombeiros do Rio de Janeiro. Tinha ido na Bahia a convite do juiz para ajudar lá. Desembarcou no Rio de Janeiro e foi preso e levado para Bangu. Só a Lei de Segurança Nacional e esses dispositivos retrógrados pode levar a uma posição como essa, perigosa. Próximo deputado a utilizar a tribuna, como já havíamos comentado, é o deputado Ismael dos Santos, por até